né? Nós já estamos no mês de revisão, né? Nós estamos no mês de revisão para o Enem, faltando aí 37 dias para a prova. A gente começa a fazer nossa revisão. Componente literatura, né? Professor, quantas questões caem de literatura na prova do Enem? De 8 a 10. Ano passado foram 9, né? 9 questões. E são as questões mais trabalhosas, são as questões mais difíceis que têm caído na nossa matéria, tá? Então, hoje a gente vai ver aqui no slide, a gente vai ver um pouquinho sobre os movimentos, né? Os movimentos literários, que são as escolas literárias, né? Por exemplo, olhando aqui de perfil aqui no nosso material, eu dividi a literatura assim, ó, era colonial e era nacional. Bem no meio, você tem um período de transição que se chama pré-romantismo. O pré-romantismo é igual ao pré-modernismo, ele é apenas um período que vai anteceder, vai antecipar o romantismo, o pré-romantismo, né? Lá embaixo, nós vamos ter o pré-modernismo, né? O pré-modernismo que seria aquele período que vai anteceder. Aí eu coloquei assim, ó, era colonial, que vai de 1500 a 1808, certo? Aí nós temos 3 movimentos, quinhentismo, barroco e arcadismo. O ano passado, em 2024, não veio nada sobre o período colonial. Eu pressuponho que esse ano eles vão para cima do período colonial, porque não veio ano passado na prova do Enem período colonial, né? Cobraram mais o período nacional. E quando você vai no período nacional, você tem romantismo, realismo, naturalismo, né? Parnasianismo, simbolismo, pré e modernismo, né? Geralmente, os 2 movimentos que eles mais têm cobrado é justamente o romantismo e o modernismo, tá? Romantismo e modernismo. Na banca passada, o que eles cobravam mais, aí embaixo eu coloquei para você, o pós, né? O pós-modernismo, também chamado de neomodernismo, também chamado de literatura contemporânea. As chamadas tendências contemporâneas. Uma dessas tendências é o teatro, né? Por exemplo, o teatro moderno ele começa em 1943 com a peça Vestida de Noiva, de Nelson Rodrigues, que marca o início do teatro moderno. Aí nós estudamos aqui nas aulas anteriores o concretismo, né, o neoconcretismo, estudamos com você o tropicalismo e a poesia marginal. Presta só uma atenção, meus filhos, meus queridos, presta só atenção. Quando eles cobrarem para você tropicalismo e poesia marginal, são movimentos que surgiram na década de 60, 70 para combater a ditadura militar. A função desses 2 movimentos aqui, professor, qual era? Combater a ditadura militar, não é? Aí você tem o tropicalismo, a poesia marginal e o movimento pop, a pop art. Então aqui, desse primeiro slide, você tem todo o conteúdo, né, de literatura que você tem que saber. Professor, eu tenho que estudar cada um desses movimentos? Tem, meus filhos. Por quê? Porque a banca, o Sebrasp, eles cobram esses movimentos. Uma das características dessa banca Sebrasp é o conteúdo, né? Todas as questões de literatura, você tem que conhecer o conteúdo. Se você não souber o conteúdo, você não acerta a questão. Não dá para acertar por interpretação de texto. Não dá. Tem que conhecer o conteúdo. Foi por isso que quando nós começamos o nosso curso aqui, eu comecei desde o início, né? Teoria literária, depois eu fui para o quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, né? Simbolismo, pré-modernismo, modernismo e nas últimas aulas literatura contemporânea. Nós estudamos todo esse conteúdo aqui, certo? E hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai trabalhar esses movimentos, mas através de palavras-chave, não é? Eu sempre digo para o meu aluno, meus filhos, o computador não vai fazer prova. O teu celular não vai fazer prova. O teu relógio não vai fazer prova. O que vai fazer prova é a sua cabeça e a sua caneta preta. Então, você, quando cair uma questão de qualquer movimento, pelo menos vocês têm que conhecer o movimento, né? Eu resolvi, na aula de hoje, fazer isso, fazer esse passeio, todos esses movimentos, mas através de palavra-chave. O que é palavra-chave? Palavra-chave é aquela palavra que identifica o movimento. Professor, com palavra-chave eu acerto? Acerta, meu filho. Vou te provar daqui a pouco que tem questões de Enem passado aqui para a gente rever, tá? Aqui nesse material, nesse slide aqui, eu priorizei do romantismo ao modernismo. Por que eu priorizei do romantismo? Porque são os assuntos que mais caem, né? E reta final, faltando poucos dias aí para a prova, a gente tem que estudar os assuntos que mais caem.
De todos os componentes, professor, de todos os componentes, de língua portuguesa, de literatura brasileira, que mais? De arte, de educação física, de língua estrangeira, de novas tecnologias, que é o TIC, que é um componente também da prova de linguagem, que nos últimos anos, nos últimos Enem, é o assunto que mais tem caído na prova, é a questão de novas tecnologias, tá bom? Então vamos começar hoje a passar um passeio aqui, né? Fazer um passeio em cima das escolas, mas através de palavras-chave. Então vamos para a primeira aqui. Quinhentismo. O quinhentismo vai de 1500 a 1600. Por que o nome quinhentismo, professor? Porque lembra os 500 anos de descobrimento do Brasil. Quantos anos tem o Brasil? Quantos anos tem o Brasil? O Brasil tem 525 anos, né? 525 anos, né? Então, isso você tem que saber tudo sobre o movimento quinhentista, tem. Aí eu coloquei para você, ó. Quinhentismo, 1500, 1601. Professor, qual é o marco inicial do quinhentismo? A Carta do Descobrimento ou Achamento do Brasil. Aí eu coloquei assim, ó. A carta, ela é um testemunho, ela é um texto, documento histórico-político. Qual é a principal função da carta? Mostrar o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Então, sobre o quinhentismo, meus filhos, eles vêm para cima da carta, né? Eles vão te perguntar também na prova do Enem se essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela é um documento histórico ou documento literário. Meus filhos, se o quinhentismo não é uma escola, então não é um documento literário, é um texto, documento, olha lá que eles colocaram na prova do Enem, é um texto, documento, é um testemunho, documento político, né? Político, histórico-político, porque literário não é. Por que não é literário? Porque o quinhentismo nem escola literária foi, tá bom? Vamos agora para o segundo movimento. O segundo movimento é o barroco, né? Geralmente, quando a gente fala de barroco, vocês querem associar o barroco a barro. Tem nada a ver, tá? Barroco nada tem a ver com barro. Barroco tem a ver com barroeca. O que é barroeca? É uma pedra que vai dar origem à palavra barroco. O nome da pedra é barroeca. Essa pedra chega com o nome aportuguesado no Brasil com o nome de barroco. E aqui no Brasil ela era conhecida como arte das imperfeições, arte das irregularidades, devido a essa escola cultivar como principais características temáticas justamente a antítese e o paradoxo, que eu tenho certeza que o professor Silvio de Língua Portuguesa trabalhou com vocês com figuras de linguagem, porque um dos assuntos também que todo ano tem feito presença na prova de linguagem é uma questão sobre figuras, tá? Eu coloquei assim para você, barroco ou ecos do barroco, né? 1601 a 1768. Professor, qual é o principal tema do barroco? A crítica social. E a crítica você atribui a quem? A sátira. E o que é a sátira? A sátira ela é um texto, né, voltado para a crítica social. A sátira ela serve para quê? Para criticar pessoas, costumes, valores ou própria sociedade. O que é criticar? Zombar, né? Criticar é zombaria. É o que eu coloquei para você. Qual é mesmo a principal característica do barroco? A crítica social, que é a sátira. Vamos para o outro movimento, o arcadismo. O arcadismo ele tem o seu tripé. Tripé os pilares. Professor, o que é o pilar de uma escola? Um tema que vai erguer a escola. Então aqui eu coloquei para você a razão, o racionalismo, a natureza, que é o ufanismo, né? A verdade, que é a verossimilhança, e a clareza. Esses são o quê, professor? E são os pilares, né? Aquilo que vai sustentar a escola Arcade é a razão, racionalismo, natureza, ufanismo, não é? Verdade, a verossimilhança e a clareza são os principais temas da escola. Beleza? Aí, entre o arcadismo e o romantismo, nós temos um período de transição, que é o pré-romantismo, né? Que também não é escola literária. O pré-romantismo é igual ao pré-modernismo, é um sincretismo cultural. Professor, o que é o movimento sincrético? É a fusão de vários estilos. Então, aqui no pré-romantismo, você tem o estilo arcadismo e o estilo romântico que se alternam aqui, tá bom? Depois desse movimento, a gente vai para a Era Nacional, que foi a era que mais caiu ano passado. A Era Nacional começa com o romantismo, de 1836 a 1831. Professor, o romantismo, igual ao arcadismo, ele tem os seus pilares, ele tem o seu tripé. E qual é o tripé
do romantismo? Olha aí, subjetivismo, o nacionalismo, né? E o sentimento de liberdade que coincide com a liberdade de criação. Esses são os tripés da escola romântica. Tipo assim, caiu qualquer questão do romantismo, vai ter que lembrar de subjetivismo, você vai ter que lembrar de nacionalismo. O que é o nacionalismo? Porque eu já vi esse nacionalismo no romantismo, eu já vi esse nacionalismo também no modernismo. É o sentimento de amor à pátria, meus filhos, o sentimento de amor ao Brasil, né? Vocês lembram que o processo de constituição e formação de uma identidade, o primeiro grito de protesto político e reivindicação social começa com a escola romântica. O romantismo é o pontapé inicial do processo de nacionalização. O romantismo consegue nacionalizar a literatura brasileira? Não. Quem consegue a nacionalização vai ser justamente o modernismo, tá? Então eu coloquei assim para você, subjetivismo, nacionalismo e sentimento de liberdade, que são os pilares do romantismo. E do realismo, professor? Olha, realismo, real, realidade, relações sociais ou a sociedade. Isso define a escola realista. O naturalismo, você tem descrições e narrativas lentas, determinismo do meio e o zoomorfismo. Professor, o que é esse zoomorfismo? É a redução do homem à condição de animal. Aí eu me reporto aquele texto do Manuel Bandeira, Um Bicho, que ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho, ó meu Deus, era o homem. Então, meus filhos, o ser humano, o homem, quando está submisso às condições adversas do meio, ele age como se fosse um verdadeiro animal, né? É o chamado zoomorfismo, que é um dos principais temas do naturalismo. Vocês lembrem que a prova do Enem é uma prova temática. Ela trabalha a temática do negro, ela trabalha da marginalização, do racismo, do preconceito, da discriminação. É assim que as questões são construídas de literatura, em cima de temas, tá bom? Depois do naturalismo, nós temos o parnasianismo. P de parnasianismo, P de perfeito, P de perfeccionista, P de perfeição formal. Essa perfeição formal é a preferência que eles tinham em escrever em forma de sonetos. Aí eu coloquei aqui parnasianismo, 1881-1893, perfeição formal. O que é essa arte pela arte? Essa arte pela arte é justamente o ideal parnasiano, que é o culto do belo, o culto da beleza, né? E o racionalismo, como herança da antiguidade, é característica tanto do arcadismo, né? É tanto característica do arcadismo como também característica do parnasianismo, porque são escolas parelhas, parecidas. Tem três escolas que são muito parelhas, parecidas. O classicismo, que você estudou com a professora Sânzia, né? O arcadismo, que você estudou comigo, e o parnasianismo, que você estudou, eles vão apresentar as mesmas características. Por que, professor? Vão apresentar as mesmas características? Porque são escolas que retomam valores que foram apregoados na antiguidade clássica, tá bom? Então nós temos aí o parnasianismo com perfeição formal, arte pela arte e racionalismo. Agora vamos para o simbolismo. Quando vem simbolismo, eu lembro do S, né? Eu lembro do S, quando eu falei para vocês. O S, daquela aparelhagem lá, o super pop, né? O S. Vamos lá. Simbolismo, você tem sublimação, sinestesias, sentidos, sensações, sons, sonoridades, preconceito de cor, discriminação. Quem é o principal idealizador desse movimento aqui? João da Cruz e Souza, considerado o maior simbolista brasileiro. Depois do simbolismo, nós temos um período de transição chamado de pré-modernismo, que foi considerado um sincretismo ou ecletismo cultural, que é a fusão dos estilos parnasianismo e simbolismo. Foi isso que eles perguntaram na prova do Enem. Por que o pré-modernismo não era considerado uma escola literária, né? Porque ele é um misto, né, de vários estilos. Que estilos eles consideraram, professor? O parnasianismo e o simbolismo. Tem essa questão, daqui a pouco a gente vai resolver ela aqui, tá bom? Então vamos lá. Fusão dos estilos parnasianismo e simbolismo não foi considerado uma escola literária de fato. O pré-modernismo é um período de transição, é uma fase de transição, é a passagem do simbolismo para o modernismo. Sobre pré-modernismo é esse. E professor, sobre modernismo, aí você vai ter que lembrar dos verbos reformar, modernizar, nacionalizar. Reformar,
modernizar, nacionalizar. São as palavras, são os verbos que definem a escola modernista. Mas, professor, me dê o conceito mesmo de modernismo, que eu sei que o modernismo é a escola que mais tem caído na prova do Enem, é a escola que mais cai, é o assunto certo para cair na prova do Enem, é uma questão de modernismo. E quando você fala de modernismo, você tem que saber que o modernismo ele foi um período literário que abrange com pequenas variantes todo o século XX. Ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma-se o encargo de manifestar artisticamente o movimento da nova civilização. Então, quais são as palavras-chave, professor, do modernismo? Nacionalismo, ruptura com o passado, negação do passado e o uso do coloquial. O que é esse coloquial? É aquela língua, pessoal, que o professor de língua portuguesa, aqui o Silvio, te ensina o correto, a gramática normativa te ensina o correto e você insiste em falar o português com todos os erros gramaticais. Esse português com todos os erros gramaticais é a língua do povo, é a língua errada do povo, é chamada linguagem simples e coloquial ou linguagem do cotidiano, né? Quando você chega em um comércio, em uma lanchonete, me dá uma água, tá certo eu falar isso aqui, pessoal, me dá uma água? Não, não está certo. Por que não está certo? Porque você não pode começar a frase por pronome oblíquo ato. Como é que você tem que dizer? Dê-me uma água. Você não pode usar próclise, você tem que usar ênclise, né? Porque isso é um erro. É o erro de competência 1. É onde vocês, meus filhos, vocês perdem ponto na redação, né? Vocês perdem de 20, 40 pontos na redação justamente por causa desses erros, né? De vocês quererem usar a língua do povo, a língua errada do povo, a língua com todos os erros gramaticais, tá? Então, quais são mesmo, professor, as palavras-chave aqui? Nacionalismo, ruptura com o passado e o uso do coloquial. Bem, bora falar um pouquinho agora sobre o pré, que foi um dos últimos assuntos que a gente estudou aqui, foi o pré-modernismo. Aí eu coloquei aí, ó, pré-modernismo, ruptura com o passado, P de passado, P de passadismo, P de parnasianismo, academicismo, tradicionalismo. Os poetas pré-modernistas, como os modernistas, são anti-parnasianos e são antigramáticos. Porque quem são os gramatiqueiros? Os gramatiqueiros são os parnasianos. Por que para os parnasianos? Porque para essa escola tudo é a língua portuguesa, tudo é a gramática tradicional, né? Tudo é a sintaxe, né? Então, os modernistas não querem seguir regras. A escola parnasiana é uma escola regrada. Há regras. Vocês, quando fazem a redação, vocês têm que provar com as regras de quê? De ortografia, de acentuação, de pontuação, de concordância, de regência, de colocação. Então, quem segue regras, que é uma escola regrada, é a escola parnasiana. Eu, modernista, não quero seguir regras, eu quero estar liberto, eu quero liberdade. Por isso que o sentimento de liberdade é uma das principais características do estilo modernista, né? Então eu coloquei aí, ó, ruptura com o passado, antiparnasianos e antigramáticos. E as vanguardas europeias, chamada libertação da arte. As vanguardas, meus filhos, do meu desafio EAD, né? As vanguardas europeias vão contribuir direto ou indiretamente para o início do modernismo. Quais são as vanguardas? Coloquei todas elas e as palavras-chave que você não pode esquecer. Vamos lá. Primeiro você tem o futurismo com Filippo Marinetti. Qual é a palavra-chave, professor? Velocidade, né? E a outra aí, exaltação da vida moderna. Futuro. O que é o futurismo? O que é o futurismo? É a filiação da literatura com os tempos modernos, com a modernidade, com a tecnologia. Eu estou aqui em um estúdio altamente tecnológico, né? Está cheio de equipamentos aqui eletrônicos. E vocês, meus alunos, geralmente vocês nasceram no mundo da tecnologia. Eu não. Eu já sou um velhinho, né? Nasci na década de 60, mas lembre que os professores que fazem a prova de vocês não são professores do ano 2000 para frente, não. São professores velhos, antigos, que conhecem a língua ao pé da letra, não é? É eles que preparam a nossa prova, tá bom? Então, essa questão do futurismo, que a gente olha para esse estúdio aqui cheio de equipamentos eletrônicos, né? Isso aí porque vocês nasceram no mundo tecnológico. Eu não. Na minha época,
Eu estudava em enciclopédias. Olha o tamanho do livro. Me lembro até hoje o nome das enciclopédias. Barça, Larousse, Delta. Era um livro desse tamanho que a gente estudava. Não tinha esses livros digitais como tem hoje, tá? É o futuro, é a modernidade, né? A tecnologia. Cuidado, tá? TIC, TIC, Tecnologia da Comunicação e Informação, é um dos assuntos que mais tem caído na prova do Enem, tá? Cuidado com isso, com tecnologia. Vamos ver outro. Expressionismo, Edvard Munch. Emoção e expressão. Cubismo, quebra, desintegração, formas geométricas. Essas palavras, meus filhos, tem que estar na tua cabeça. Sempre cai uma questão de vanguarda e você tem que estar com isso na cabeça, né? Vamos lá. Então você tem aqui cubismo, quebra, formas geométricas. Dadaísmo, Tristan de Tzara e Marcel Duchamp, negação do passado, e onírico, que é o mundo do sonho, né? Surrealismo, Salvador Dalí, aqui tudo com letra S, para lembrar do super pop, o Águia de Fogo, né? Olha aqui o S. S de quê? De Salvador Dalí. S de quê? De sonho. S de quê? De surreal, irracional. S de quê? De sondagem interior, busca do homem primitivo, libertação do inconsciente, valorização do sonho, tudo letra S. Simbolismo, símbolos, né? Símbolos que lembra sondagem, né? Tudo aporta-se para o movimento chamado de surrealismo. Depois nós temos impressionismo, cor e luz é a palavra-chave. Pós-impressionismo, liberdade artística. Fauvismo, uso arbitrário da cor. Abstracionismo, não representacional. Ou seja, meus filhos, não tem como você errar, né? Coloquei aqui uma espécie, né, de um dicionário que tem que... Esse dicionário tem que estar na tua cabeça, um dicionário de literatura. Quando cair para você fauvismo, é uso arbitrário da cor. Quando cair para você abstracionismo, é não representacional. Se eu falar para você de futurismo, é velocidade. Se eu falar para você de expressionismo, é emoção. Então, essas palavras têm que estar na sua cabecinha, né? Coloque ela aí num cartaz, na parede do seu quarto e leia todo dia, ver se você não grava essas palavras aqui, tá bom? Bora falar um pouquinho agora sobre a Semana de Arte Moderna, porque o nosso modernismo na literatura surge com a Semana de Arte Moderna. Origens, 13, 15, 17 de 22. Meus filhos, vocês lembram a Semana de Arte? Uma vez perguntaram assim no nosso vestibular, qual a importância da Semana de Arte Moderna para o advento do modernismo? Ela foi importante na criação e solidificação de uma arte genuinamente brasileira. Para nós, da literatura, o modernismo só existe por causa da semana. Ei, em 5 minutinhos aqui eu vou comentar a semana. A semana foi aberta no dia 13 de fevereiro de 1922, né, no Teatro Municipal de São Paulo. Uma palestra, a emoção estética na arte moderna, na qual, em linguagem tradicional e acadêmica, o escritor pré-modernista Graça Aranha manifestava seu apoio à literatura modernista. Tudo isso aconteceu no primeiro dia. Por quê? Porque você sabe que as ideias modernistas elas não foram aceitas de imediato. Aos poucos eles foram abraçando a causa, como é o caso do Graça Aranha. Aí chega o segundo dia da Semana de Arte. O dia 15 foi aberta com uma conferência. Nome da conferência, Arte Moderna, proferida por quem? Menotti Del Picchia. O que ele reivindicava? Liberdade total, renovação nas artes modernas. Nesse segundo dia, no dia 15, foi negado a filiação modernista ao futurismo de Filippo Marinetti, mas ao mesmo tempo foi defendida a integração da poesia com os tempos modernos, a liberdade de criação e a criação de uma arte genuinamente brasileira. Tudo isso aconteceu no segundo dia. No segundo dia também foi feita uma exposição de artes plásticas com trabalho de Di Cavalcante, né? Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, Vitor Brecheret e muitos outros artistas plásticos expuseram o trabalho no segundo dia. No segundo dia também foram declamados 2 poemas. O poema Os Sapos, composto por Manuel Bandeira, que era uma crítica à literatura do passado, e o poema Ode ao Burguês, composto por Mário de Andrade, né? Na hora que ele começa a ler o poema Ode ao Burguês, que você lê nas entrelinhas, ódio ao burguês, sabe o que acontece, meus filhos? Simplesmente ele começa a ser vaiado, porque ele estava criticando a sociedade que assistia à Semana de Arte
que era a Sociedade Burguesa Aristocrática de São Paulo. Tudo isso aconteceu no segundo dia. E chega o último dia, que foi a escandalização da semana de 22. Foi quando o responsável pela música, o compositor Heitor Villa-Lobos, que adentrou ao Teatro Municipal de São Paulo de chinelos e de casaco. Na hora que ele adentra ao Teatro Municipal, meus filhos, todos eles olhavam para o pé dele. Por quê? O principal representante da música está trajando um chinelo, está com um casaco, uma vestimenta não apropriada para a Semana de Arte, já que a Semana de Arte era um evento grandioso, glamouroso, feito para a alta sociedade de São Paulo, e um dos principais representantes da música está trajando essa vestimenta. Aí foram entrevistar o Heitor Villa-Lobos. Compositor Heitor Villa-Lobos, você que é o responsável pela música, por que você está trajando esta vestimenta? Não é? Ele olhou para o pé e falou assim, olha, eu estou calçando chinelos porque eu estou com um calo arruinado e eu não quero machucar os meus pés. Deu uma desculpa meio esfarrapada que não convenceu ninguém, mas em nenhum momento, né, essa atitude dele denegriu o que foi a Semana de Arte. Qual era o propósito da Semana de Arte Moderna de 22, que é um assunto interdisciplinar que sempre cai, Semana de 22, né? Qual foi a importância dessa Semana de Arte Moderna? Para o surgimento do modernismo na literatura. Por quê? Porque nas artes, o modernismo ele surge em 1917 com a exposição de pintura de Anita Malfatti. Então presta atenção muito nos comandos. Comece a resolver as questões de linguagem pelo comando, meus filhos, tá bom? Isso foi a Semana de Arte Moderna, origem do modernismo, 13, 15, 17 de fevereiro de 22. E agora nós temos o modernismo, que começa em 22 e vai até os nossos dias. Quais são os principais temas? Nacionalismo, cotidiano, sentimento de liberdade ou liberdade de criação. Então esse é o segundo slide. Vamos para o terceiro. Vai chegar as questões. O terceiro é esse aqui, ó. Em dia com vestibular e Enem, né? Enem que faltam 36 dias para a prova do Enem. Cuidado, está chegando o dia. Semana de Arte Moderna, 1922, criação de uma arte genuinamente brasileira. Ele é dividido em fases, aí eu coloquei a primeira fase, chamada, que vai de 1922 a 1930, a poesia, ela é chamada de fase heróica. Professor, quais são as principais características da fase heróica? Ruptura com o passado, nacionalismo, busca de identidade. A procura de uma língua brasileira, coloquial, a língua falada pelo povo nas ruas, a língua do povo, a língua errada do povo, a língua com todos os erros gramaticais. Volta às origens também é característica do modernismo, na primeira fase, olha o quinhentismo, valorização do índio verdadeiramente brasileiro. Por que essa volta ao quinhentismo? Por causa do índio. Né? A temática do quinhentismo não tinha a temática do índio, não tinha o indianismo, que é a valorização do índio. Então tá aí, essa é a primeira fase. A segunda fase vai de 1930 a 1945, estabelece um romance regionalista que retrata uma certa região do país. Meus filhos, futuros universitários da Unifap, da UEAP e do IFAP, né? Eu pergunto para vocês, se eu falar de seca aqui, qual é a região que está na tua cabecinha? Quando você fala de seca, a região que lembra é a região Nordeste, né? Região Nordeste, que é sinônimo de seca, beleza? Então se estabelece o romance regionalista que retrata uma certa região do país, que é a região Nordeste, e a prosa intimista que estuda o romance urbano. Aí chega a terceira e última fase, que começa a partir do ano de 1945, anos 40, onde nós temos o pós-modernismo ou o neomodernismo. Aqui, qual é a característica dessa terceira fase? Nega algumas propostas da primeira fase e retoma o uso cuidadoso e consciente da palavra. Depois nós temos o pós-modernismo, também chamado de neomodernismo, de a partir de 1945, que tem como tema o estudo da palavra, o uso consciente e cuidadoso da palavra. O uso consciente e cuidadoso da palavra é o objeto de estudo da literatura contemporânea, do pós-modernismo, né? Depois você tem concretismo, anos 50, 52, 56, poesia que valoriza a forma. Neoconcretismo nós temos como destaque Lígia Clark e Eliot Sica. Tropicalismo, anos 60, poesia de protesto ao regime militar. Poesia marginal, anos 70, poesia de protesto ao regime militar de 64. Aí você tem o movimento pop, a pop art.
são os movimentos que surgem a partir do pós-modernismo, né, pessoal? E para a gente concluir o nosso conteúdo, olha, nós viajamos todos os conteúdos, né? Só com palavra-chave nós temos a literatura contemporânea e a contemporaneidade, as tendências contemporâneas, como exemplo aí o teatro. Quando você fala de teatro, você lembra de Nelson Rodrigues, o Anjo Pornográfico, que inicia o teatro moderno em 1943 com a peça Vestida de Noiva. Professor, qual é o objeto de estudo mesmo aí dessa literatura contemporânea? Tá aí, eu coloquei. O objeto de estudo é o uso consciente e cuidadoso da palavra chamada linguagem verbal. Pronto, jovens, nós fizemos um passeio em toda a literatura. Agora eu vou querer que vocês participem comigo no chat aí, não é? Que nós vamos agora chegar às questões. Vamos chegar às questões do Enem, né? E eu gostaria que vocês respondessem comigo aqui. Vamos lá. Primeira questão, são muitas, tá, pessoal? São muitas questões aqui, muitas mesmo. Tem questão para a gente brincar, coloquei de todos os movimentos aqui, tá? Então, bora fazer a primeira questão. A primeira questão aqui, meus filhos, é uma questão sobre o modernismo. Olha aí, Enem PPL, né, que caiu essa questão sobre o romance Senhora de José de Alencar. Romance Senhora que faz parte da trilogia dos romances do perfil da mulher, que é Senhora, Lucila e Diva. São os 3 romances que tratam do perfil da mulher. Vamos lá, primeiro eu vou ler aqui o texto com vocês, depois eu vou dar um tempinho, 3 minutinhos, porque é o tempo que a gente tem para resolver uma questão. Vou dar 3 minutos para vocês responderem no chat. Bora ver se vocês vão acertar. Agora chegou a época de a gente não errar mais, né? Questão que pintar aí sobre romantismo ou qualquer movimento literário, você tem que acertar. Deixa eu ler para vocês com calma aqui essa questão. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade, né? Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva Dona Firmina Mascarenhas, que sempre acompanhavam na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina, guardando com a viúva as deferências devidas à idade. A moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila. Não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Olha aí, Senhora de José de Alencar, que é um dos romances que trata do perfil da mulher, perfil feminino da sociedade carioca, da sociedade fluminense, da primeira metade do século XIX, que é justamente o período que aconteceu o romantismo. Pergunta que o Enem fez. Meus filhos, vou logo adiantando para vocês. Comece a resolver questões pelo enunciado. Por quê? Porque o tempo que eles dispõem para a gente não é suficiente. E as questões de literatura são as questões mais difíceis. Por quê? Porque todas as questões têm texto, tá? E muitas das vezes, eu vou te ensinar aqui, meu filho, muitas das vezes a gente nem precisa ler o texto, né? Porque quando você lê o texto, você perde os 3 minutos que eles nos dão para resolver uma questão. Não é nem 3 minutos, é 2,66667, que é uma dízima periódica simples. É menos de 3 minutos. Olha, se você for fazer uma questão usando a matemática, não dá certo. Porque olha lá, são 5 horas e meia que vocês têm para resolver 90 questões
mais a redação. Geralmente uma redação você faz em 1 hora, ou no mais, né, no mais tardar 1h30. Aí sobra 2 horas para linguagem, 2 horas para humanidades. Professor, dá tempo? Claro que não dá tempo, né? Não dá tempo. Então vocês têm que ser práticos no dia, não perder tempo, né? Porque sabe qual é o seu maior adversário? Você, meu aluno aqui do meu desafio AD, sabe quem é o maior adversário de vocês? Não é concorrente, porque vocês não têm concorrente, porque vocês são os melhores, né? Vocês não têm concorrente. Sabe quem é o concorrente de vocês? Olha aqui, ó, meu relógio aqui, o tempo. Esse que é o teu concorrente. Por quê? Porque o tempo que eles nos dão para resolver questões é muito pequeno. Vamos começar pelo comando, para a gente se acostumar logo. Vamos lá. O romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado em 1875, no fragmento transcrito, que é esse texto, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta, entre aspas, de Aurélia Camargo, assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois eu vou ler item por item, vou perguntar para os meninos aqui, meus assessores aqui do estúdio, que eu quero ver qual é a letra que vocês vão marcar. Não pode errar. Não pode errar. Eu acho muito engraçado que quando os meus alunos perguntam assim, professor, me presta uma borracha. Eu digo, eu não uso borracha porque eu não erro, eu não posso errar. Meus filhos são 2 professores que o cara não pode errar, é professor e médico. Não pode errar. Então vocês também não podem errar. Vamos lá. O romance Senhora, de José de Alencar foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois, letra A, o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. Letra B, o trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais do enredo de seu romance. Letra C, as características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. Letra D, o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. Ou letra E, o narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Vamos lá, 3 minutos no colégio, 3 minutos no ponteiro do relógio. Eu queria que vocês respondessem aí no chat qual letra, meus filhos, vocês marcariam para mim como alternativa correta, alternativa certa dessa questão sobre romantismo, romance Senhora, de José de Alencar. Letra A. Os meninos aqui do estúdio, por favor, vejam o que eles vão responder para mim. Vocês colocam aqui na televisão que eu quero dar uma olhadinha. 3 minutos para você responder essa questão. Eu quero GABA. Eu quero o gabarito dessa questão. Vou contar aqui, 3 minutos no relógio. É o tempo que vocês releem o comando e me digam qual é a alternativa correta. Bora ver se vocês vão fazer um feedback comigo agora. Vamos lá, estou esperando aqui vocês responderem. Alguém no chat pode ter a coragem. Meus alunos geralmente nos cursinhos, né? Eu trabalho praticamente todos os cursinhos aqui no estado. E eles ficam com essa dúvida, não querem. Bora, eu digo, respondam, nós estamos aqui para treinar. O que vocês não podem errar é no dia da prova, que é dia 9, né? Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou dando algumas dicas aqui no dia da nossa prova de linguagem. Meus filhos, no dia da prova de linguagem, eu quero que vocês façam o seguinte. Que horas vocês vão ter que chegar lá? Meio-dia. Meio-dia abre os portões das escolas para vocês fazerem prova. Quando der 1 da tarde, eles fecham o portão. Não deixa mais ninguém entrar. Lá vocês entram, sentam, aí vocês ficam de 1 hora até 1h30, um olhando para a cara do outro assim, tu olhando para o teu concorrente. Aquele pessoal todo que está ali são o teu concorrente, né? Aí quando der 1h30, eu queria que vocês fizessem o seguinte, vocês começassem a fazer a prova de vocês pela redação. Por que pela redação? Porque é a única área do conhecimento que eu tenho certeza que você se preparou, ainda mais aqui, vocês têm só fera aqui, né? Professor Wirley, né? Impecável. Então, tenho certeza que você vai ter uma redação nota 1000. Então, vocês começam pela redação, tá?
Tem que fazer uma redação em 1 hora. Ah, professor, mas me atrapalhei aqui. Não, no máximo 1h30. Depois que terminou a redação, guarda ela bonitinho lá. Bora partir para as questões de linguagens. Bora aqui gabaritar as questões mais fáceis. Por quê? Porque a minha TRI ela aumenta se eu resolver as questões mais fáceis. Deixa aparecer uma difícil, como essa aqui, chuta. Deixa para depois ela. Coloca lá para o final. Começa a resolver as questões mais fáceis, né? Quanto mais fácil você acertar as questões, mais fácil você tem condições de tirar uma boa nota, né? Uma boa tri para a sua nota, tá bom? Então, quero que vocês sigam esses passos, porque a gente fala o tempo todo e chega no dia da prova, o aluno comete algum erro. Sempre comete algum erro. E eu digo, esse não é meu aluno, porque coisa que eu mais faço das minhas aulas é justamente, né, influenciar eles, né, influenciando, dizendo assim, olha, não percam tempo, porque isso aqui é bacana. Eu até falo para vocês até evitarem de ir no banheiro. Se bem que vocês vão ter que ir no banheiro, porque vocês vão tomar bastante água, né? Vocês vão no banheiro, mas vai só uma vez. Porque você não pode perder tempo. Meus assessores, algum deles respondeu alguma letra aí? Se não respondeu, o professor vai ter que responder aqui, tá? Então vamos de novo lá na questão. O romance Senhora de José de Alencar foi publicado no ano de 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas de convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois a resposta correta é a letra D de Desafio, o maior pré-vestibular gratuito do Brasil. Letra D de Desafio. O narrador evidencia o cerceamento sexista, lembra que é o casamento por interesse, a trama textual desse romance, né? A autoridade da mulher financeiramente independente. Então, primeira questão, marque letra D de Desafio, o maior pré-vestibular do Brasil. Olha, até rimou. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão. Rapaz, pensa numa escola que eles gostam de cobrar no Enem, é dessa escola romântica. Pensa num autor que eles gostam de cobrar, que é o José de Alencar. Então vamos lá de novo. Texto, sempre com texto, né? Sempre as questões de literatura tem texto, não tem jeito. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, José Martiniano de Alencar, conhecido, né, como pai do romance no Brasil. Por que o Alencar foi conhecido como pai do romance do Brasil, professor? Porque ele criou o primeiro romance romântico? Não, porque a maior diversidade de obra foi ele que compôs, tá? Então vamos lá. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de Guarani, Iracema, Birajara, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas, históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Igual, esse currículo dele é igualzinho, né? Essa biografia dele é igualzinha do Machado de Assis. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. História viva. Beleza? Agora vamos para o comando de questão. O comando diz assim, meus filhos, olha aí. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se. Eu me lembrei agora de digitalização, que a sua redação do Enem, elas são digitalizadas, né? São digitalizadas. Igual que o acervo do Alencar. Então vamos lá? Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se. Meninos, eu acho que caiu a conexão. Viu, Aleph? Caiu a conexão, não está aparecendo aqui na televisão. Quero saber se está aparecendo para os alunos aí.
Tá aparecendo para os alunos aí? Que aqui no meu acho que a conexão caiu. Conecte-se a uma rede para aproveitar as funções de inteligente do dispositivo. Aleph, verifica se caiu a conexão, que não está aparecendo na televisão. Eu não sei se meus alunos estão vendo. Eu não sei se meus alunos estão vendo. Aleph. Vamos lá. O problema é a nossa internet, né? O problema é a internet. Tá ok? Posso ir? Tá. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se, letra A, a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Letra B, o conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. Letra C, a divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra importância para a história do Brasil imperial. Letra D, a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Ou letra E, o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Meus filhos, meus futuros universitários da Unifap, futuros universitários da UEAP, futuros universitários do IFAP, né? Eu queria saber se vocês, qual letras vocês marcariam nessa segunda questão aí. 3 minutos para te pensar, enquanto eu tomo água. Qual é a letra que você vai colocar aqui? Enquanto eu releio o comando. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que... Eu vou logo direto no GABA, porque tem muita questão para a gente resolver. A resposta correta é letra D de desafio. Letra D de desafio. Quem estuda passa. Eu estou lendo aqui as fases motivacionais aqui do estúdio, belíssima, né? Estuda que passa. Se fosse fácil, não seria teu sonho. Aprovado não é quem sabe mais, é quem não desiste. Constância vem de qualquer coisa. Não pare no quase. Essas frases são demais motivacionais aqui no estúdio. Então, a resposta correta é a letra D, tá, meus filhos? A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Beleza? Então, primeira questão, letra D. Segunda questão, letra D. Eu já tive percebendo o seguinte, geralmente essa banca Sebrasp, ela não gosta das primeiras letras, não. Dificilmente você vai encontrar uma resposta que seja letra A. Parece que eles gostam de dar trabalho para a gente ler todos os itens, né? Todas as alternativas, geralmente aparece na letra D. Olha, primeira letra D, segunda letra D. Beleza? Vamos para a próxima. Ah, essa aqui é ótima. Isso aqui é segunda geração do romantismo, geração do mal do século, geração ultrarromântica, geração byroniana, né? Quem é um destaque aí, professor? Álvares de Azevedo, poeta da morte, poeta da dúvida, né? Você sabe da história de Álvares de Azevedo? Álvares de Azevedo morreu com 20 anos, virgem e de queda de cavalo, né? Tem uma vez que o Álvares de Azevedo ele foi galopar em uma fazenda lá em São Paulo, ele era paulista. Aí o cavalo deu um trote nele, jogou ele para cima, o Álvares de Azevedo, na hora que ele cai de costas e bate a bacia e vai ser acometido de uma inflamação que o fulminou à morte. É o autor desse texto aí, né? Outros falam também já em livro de literatura que diz que ele morreu de tuberculose, já que a tuberculose aqui era o mal do século. E o que é o mal do século, meus filhos? Mal do século é o desejo e a obsessão pela morte. Já começa falando de morte aqui, olha aí. Leia o soneto abaixo. Já da morte o pavor me cobre o rosto. Nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece. E devora meu ser mortal desgosto. Do leito em balde, no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece. O corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade,
Faze que insano do viver me prive, e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança em que o ser mantive, volve ao amante os olhos por piedade, os olhos por quem viveu, quem já não vive. Álvares de Azevedo. O núcleo temático do soneto citado é tipicamente da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é, letra A angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Letra B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Letra C, o descontrole das emoções provocado pela autopiedade. Letra D, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. Ou letra E, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Olha, eu vou relembrar todas as palavras-chave dessa segunda geração. Segunda geração é chamada de mal do século. Professor, o que é o mal do século? O mal do século é o desejo e a obsessão pela morte. Mal do século pode ser o alcoolismo. Mal do século pode ser as doenças, que a doença naquela época era a tuberculose. Era o mal do século, não tinha cura. Mal do século são as drogas como o ópio e o haxixe. Mal do século pode ser o negativismo, o tédio de viver, a melancolia. Estou repetindo, sabe, 3 vezes? Porque a palavra-chave é a resposta dessa questão. A questão de número 3, a resposta, meus filhos, é a letra B. B de bom. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Letra B de bom. É o que vocês são. Beleza? Então já resolvemos a primeira questão, que é a letra D, já resolvemos a segunda questão, que é a letra D, e a terceira questão, que é a letra B de bom. Vamos agora para a questão 4. Questão 4, também de romantismo. Terceira geração. Leia o poema abaixo, Mocidade e Morte. Ó, eu quero viver, beber perfumes, na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares, no seio da mulher. Olha, seio da mulher, e você tem que saber a posição do amor e a posição da mulher na terceira geração. O amor é carnal, sensual, a mulher é de carne e osso, a mulher é corporificada, materializada. O amor é sensual, tá aqui quando ele diz assim, ó. No seio da mulher, porque o amor é sensual, há tanto aroma, nos beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, a sombra fresca da palmeira erguida. Pergunta que o Enem fez, Enem PPL, esse aqui, privado de liberdade, né? Segunda aplicação. A sombra, ele coloca assim, no trecho acima de Castro. Quem é Castro Alves? Poeta dos escravos, poeta da abolição, poeta da liberdade. Você sabe como é que... Sabe por que a terceira geração do romantismo foi chamada geração condoreira? Que vem de condor. O que é o condor, professor? É um pássaro andino. É um pássaro andino que voa muito alto. Vocês, meus filhos, não conseguem visualizar o voo de um condor porque ele voa muito alto, ele voa nas altitudes. Se você olhar para o céu, você vê só uma pintinha preta lá. É o voo de um condor. O condor também é conhecido como albatroz, a águia do oceano, né? Você não consegue visualizar porque ele voa nas altitudes, né? Ele é um tipo de águia. Pensa num pássaro inteligente, é a águia, pessoal. Sabe por quê? Porque a águia, ela não voa em bando. A águia tem uns olhares, tem uma visão, meu irmão, que lá em cima, nas altitudes, ela vê aqui no mar, o peixe. O que é que ela faz? Ela vem com o voo dela e mergulha, ela some. Essa águia, ela some no mar, né? Aí depois, quando ela volta, né, ela vem batendo as asas, já tá o peixe, tá lá na garra dela, ela vem batendo. Por que ela tem que bater? Porque as plumagens têm que estar seca para ela poder alçar voo. Ela começa a se bater e começa a voar. Pensa num pássaro inteligente, né? Eu até brinco com vocês, se um dia vocês fossem um pássaro, qual pássaro vocês queriam ser? O urubu, um pássaro que dá azar, agorento,
né? Ou você queria ser uma águia, um pássaro super inteligente, que não voa em bando, voa sozinho, que tem uma visão acima do alcance. Ela mergulha, sabe onde o peixe está. Ela não estudou física para saber da refração, não. Quando ela mergulha, vai certinho no peixe, né? É um pássaro muito inteligente. E eles deram o nome dessa geração, de geração cordeireira, para homenagear esse pássaro, que é um pássaro andino que voa muito alto. E o que é que tem a ver, professor, esse pássaro com a literatura? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se você perceber, como ele é um pássaro andino que voa muito alto, ele voa na Cordilheira dos Andes. Ele voa na Cordilheira dos Andes, esse pássaro. Como ele voa muito alto, você não consegue ver, né, esse pássaro andino, que é justamente o albatroz. Aí o Enem perguntou assim: no trecho acima de Castro Alves, reúne-se vários dos temas e aspectos mais característicos de sua poesia. São eles: identificação com a natureza, condoreirismo e erotismo. Tem que saber que condoreirismo é a poesia clamando por liberdade, aspiração de amor e morte, sensualismo e exotismo. O que é uma coisa exótica? Uma coisa que é diferente. Sensualismo, aspiração do absoluto, nacionalismo. Não, nacionalismo não é, porque o nacionalismo é característica da primeira geração. Orientalismo, o que mais tem aqui na alternativa? Personificação da natureza, hipérbole, e usa algumas hipérboles, né? Mas não sei se é o que define o texto. Sensualismo, velado, exotismo, que é uma coisa exótica, uma coisa que é diferente. A natureza brasileira é uma natureza exótica. Por que ela é uma natureza exótica? Porque ela é uma natureza diferente. Aí você tem aqui aspiração de amor e morte, condoreirismo e hipérbole. Deixa eu ler aqui para você, deixa eu fazer uma revisão rapidona aqui com vocês, deixa eu fazer uma questão rapidona com vocês, para vocês analisarem o comportamento do amor e da mulher nas 3 gerações. Por exemplo, a primeira geração é chamada de nacionalista, indianista e religiosa. Os principais temas dessa geração você tem, né, o fanismo, nacionalismo, né, tudo isso, e o indianismo. Quem eram os principais representantes da primeira geração? Gonçalves Dias. Ele é o principal representante. Isso na poesia. E na prosa nós temos José de Alencar. Depois nós tivemos, professor, como era o amor à mulher na primeira geração? Vai ser o amor platônico. Quem era a musa inspiradora de Gonçalves Dias? Ana Amélia. Todo poeta tinha a sua musa inspiradora. Aí tem a segunda geração, que é a geração do mal do século, também chamada geração condoreira ou geração goana. Como é tratado o amor e a mulher na segunda geração, que já caiu na prova do Enem isso, né? O amor da segunda geração vai ser o quê? O amor platônico, né? E a mulher vai ser considerada o quê? Anjo virgem. Quem sonha com mulheres virgens são os românticos. Os românticos sonham com mulheres virgens, né? E a terceira e última geração, que é essa geração dessa questão aí, é a geração social. Por que geração social? Em virtude dos temas definidos por essa geração serem temas relacionados às causas sociais. Dentre elas, a tão sonhada liberdade. Uma vez eles colocaram uma questão assim, lá em São Paulo, na FUVEST, que é o vestibular mais difícil do Brasil, mais concorrido do Brasil. Meus filhos, se vocês forem estudar para o Enem com questões de vestibulares tradicionais, tente resolver questões na FUVEST, porque a FUVEST é a única que se aproxima, a única que tem uma proximidade com o Enem é a FUVEST. Uma vez eles colocaram assim na prova da FUVEST, colocaram um trecho: Deus, ó Deus, aonde estás que não me responde? Deus, ó Deus, aonde estás que não me responde? Quem são esses versos? Né? São versos de quem? De Castro Alves, né? O poeta dos escravos, o poeta da abolição, o poeta da escravidão, certo? E depois eles colocaram assim: que contexto social esses versos revelam? É o contexto da abolição da escravidão, a abolição dos escravos. E essa questão caiu ano passado, Enem 2024, na prova de História, caiu em Humanas, porque negros sempre caem na prova. Negros sempre caem na prova. Vamos lá. Agora, se vocês fossem gabaritar essa questão aí, que letra vocês marcariam? Letra A de amor, B de baixinho, C de coração, D de desafio. Meu desafio EAD. Desafio EAD, que é o maior e melhor pré-vestibular do Brasil, né? Certo, meus filhos?
Então, qual é a letra? Gabarito, letra A. Letra A de amor. A resposta é identificação com a natureza, é ufanismo, condoreirismo, porque ele é um poeta condoreiro, Castro Alves, e erotismo, quando ele fala bem ali, ó, seio da mulher, é o amor carnal sensual. Aí a resposta para essa questão é justamente a letra A de amor. Certo? Vamos para a próxima, quinta questão. Meus filhos, qual a probabilidade da Canção do Exílio cair na sua prova? 100%, professor. 100%. Por quê? A Canção do Exílio é o texto mais importante da literatura. Qual é a obra mais importante da literatura portuguesa? Que a professora Santos já falou para vocês. Os Lusíadas de Camões, né? É a obra mais importante da literatura portuguesa. E da literatura brasileira, qual é o texto mais importante? Qual é a obra mais importante que vai cair no nosso Enem? Agora, final do mês de... Não, início do mês de novembro é a nossa prova. Olha aí, vamos começar a ler esse texto aqui, que esse texto é famosíssimo. Canção do Exílio. Primeira coisa, professor, esse exílio da Canção de Exílio é o exílio voluntário ou ele foi expulso do Brasil? É exílio voluntário. Vocês lembram que eu falei para vocês que ele era advogado e o sonho dele era estudar na melhor universidade do Brasil, que é a Universidade de Coimbra. É igual você, aluno do Desafio. Você gosta de estudar do Desafio, porque o Desafio é o maior pré-vestibular, o maior e melhor pré-vestibular não é do Amapá. Como nós estamos na rede social, nós somos do Brasil e do mundo. O maior pré-vestibular do Brasil e do mundo é o Desafio, né? Então vamos lá. Texto, Canção do Exílio. Então esse exílio é o exílio voluntário. Ele começa assim. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Quem é essa palmeira aqui? Quem é esse sabiá? São os elementos centrais desse texto. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui e cá, ele está na Europa, ele está em Portugal, ele está em Coimbra e ele sente saudade do Brasil. Quando ele diz assim, não gorjeio como lá, esse lá é a terra amada, é o Brasil, é o estado do Maranhão, é a cidade de São Luís. Então, meus filhos, vocês precisam saber desse detalhe aqui, ó. Esses advérbios de lugar, que é aqui, aqui e cá e lá. Porque eles vão te perguntar, aonde é aqui e cá? Aqui e cá, ele está na Europa. Ele está em Portugal, está em Coimbra, terra do exílio. E esse lá é justamente o Brasil. O Brasil é a terra amada. O Brasil é o estado dele, é o estado do Maranhão. Ele era maranhense. Igual o Ferreira Goulart, ele era maranhense. Então ele diz assim, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, as aves que aqui cantam, ele está na Europa, está em Portugal. Não canto como lá, lá é o Brasil. Depois ele diz assim, nosso céu tem mais estrelas, nossas varzas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Meus filhos, esse texto é tão importante, a Canção do Exílio, que essa segunda estrofe, ela está contida no hino nacional brasileiro. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm... Por que várzea? Por que ele cita a várzea? Porque o Maranhão é o maior produtor do Brasil de arroz. Pode faltar tudo na mesa do maranhense, mas não pode faltar o arroz. O maranhense toma café, arroz, almoça arroz, merenda arroz, janta arroz. Pode faltar tudo para o maranhense, menos o arroz. Ele cita aqui, ó. Nossas várzeas, o que é uma várzea? É um solo propício à plantação de arroz. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Vamos continuar. Minha terra tem primores, minha terra tem coisas primordiais que só existem no Brasil. Minha terra tem primores que tais eu não encontro eu cá. Onde é esse cá? Ele está na Europa, ele está em Portugal, ele está na terra do exílio. Ele está estudando, o sonho dele era ser advogado. E ele queria ser advogado na melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Coimbra, Portugal. Então, o que é que ele faz? Ele viaja para lá. Ele viaja para Portugal para concluir seus estudos universitários. Só que ele não contava com o imprevisto. No trajeto de volta para o Brasil, o navio que ele viajava, que é o Vila de Bolonha, naufragou, afundou o navio. E pasmem,
Todo mundo da tripulação escapa, menos o Gonçalves Dias, ele morre afogado. Por quê, professor? Só ele que morreu. Porque ele estava dormindo em seus aposentos e não viu nada. Morreu afogado. Em frente à cidade onde ele ainda tinha nascido, que é a cidade de São Luís. Então, minha terra tem primores que tais não encontra eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Ele dizia assim, se um dia eu morrer, eu quero morrer na minha terra. Ele morre em frente à cidade de São Luís. No Golfão Maranhense, ele morre com o naufrágio do navio Vila de Bolonha. Minha terra tem primores que tais não encontra eu cá. Esses mar sozinho à noite, mais prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí o moleque diz assim para mim, professor, eu não sei identificar a subjetividade de um texto romântico. Não sabe? É tão fácil, olha aqui. Não permita a Deus que eu, olha aí o subjetivismo, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfruto os primores, que não encontro por cá, sem quinda, esse quinda é que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então essa é a canção do exílio, só que a canção do exílio ela foi parodiada, e vocês têm que saber, meus filhos, o que é uma paródia? Paródia, professor, é quando a gente faz crítica a textos consagrados. A canção do exílio foi parodiada por Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, na primeira fase do modernismo, parodiou o texto mais importante da literatura, ele criou Canto de Regresso à Pátria. Vamos ler aqui. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Oswald de Andrade. Por que Progresso de São Paulo? Porque o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, os dois eram paulistas. E por serem paulistas, eles amam a sua terra. Né? Vocês que são, eu falo vocês porque eu não sou amapaense, tá? Eu sou paraense. Então vocês que são do Amapá, vocês amam Macapá, vocês amam Santana, vocês amam Mazagão, todas as cidades daqui. É o caráter ufanista, né? Que você gosta da sua terra. Beleza? Aí, essa questão, você vê que tem, do texto A você tem a canção do exílio de Gonçalves Dias, e no texto B você tem Canto de Regresso à Pátria de Oswald de Andrade. É uma questão de intertextualidade. Professor, eu não sei o que é intertextualidade. É a relação entre texto, é a conversa entre texto, né? Quando os dois textos conversam entre si. Aí, olha só o tamanho da questão. 2 textos por rudo, A e B, lá vem a pergunta. É por isso que eu estou te falando, meus filhos. O problema da prova de literatura não é que ela seja difícil. O problema da prova de literatura é que são muitos textos. Tem questão de literatura que uma página é uma questão. Tá? Então vamos lá. O texto A, que é a canção do exílio, e o texto B, que é o Canto de Regresso à Pátria, escrito em contextos históricos e culturais diversos, enfoca o mesmo motivo poético. Qual é a ideia dos 2 textos, professor? Qual é o assunto dos 2 textos? A paisagem brasileira, entrevista à distância, né? Então você tem os 2 textos aqui, né? Paisagem brasileira, entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que letra A, o ufanismo, atitude que se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é autor que se reveste de 2 textos? Não, meus filhos. O texto A pode ser que você tem Palmeiras e Sabiá, você tem ufanismo. Ei, o que é ufanismo? Exaltação à natureza, amor à natureza, gosto pela natureza, é o ufanismo. Aí está dizendo que o ufanismo aparece em 2 textos. Não, o ufanismo aparece no texto A, a canção do exílio. No Canto de Regresso à Pátria não tem nada a ver com o ufanismo, tá? Eu vou te dar um exemplo, que aconteceu comigo aqui em Macapá. Teve uma escola que eu trabalhava, e então ela promoveu uma palestra com um escritor de língua portuguesa e literatura, José de Nicola. Inclusive, eu estudei no livro dele. Ele veio dar uma palestra aqui no Centro de Convenções em Macapá, e eu fui motorista naquela época dele.
Eu fui buscar ele no hotel, levei ele para a palestra, depois levei ele para conhecer a nossa cidade. Levei ele para ele conhecer os pontos turísticos aqui de Macapá. Quando eu vim para cá pela orla, quando ele olhou a orla, ele ficou encantado. É paulista ele. Ele disse, professor, pare aqui o carro, eu quero tirar umas fotos. Sabe por quê? Depois eu vim saber que ele era paulista, pessoal, ele mora em São Paulo. São Paulo não tem rio, só tem edifício, só tem arranha-céu, uma selva de pedra. É o que fala o Oswald de Andrade. Não tem natureza em São Paulo, meus filhos. Não tem natureza. Natureza só tem o texto A, não tem no texto B. Porque o texto B está falando de São Paulo. São Paulo é uma selva de pedra, é só arranha-céus. Que esse escritor falou para mim que ele ficou encantado quando ele viu esse rio Amazonas aqui, belíssimo, maior rio do mundo, que banha a cidade de Macapá. Ele ficou encantado, bateu milhões de fotos aqui do rio Amazonas. Por quê? Porque na terra dele não tem rios, não tem mar. Lá é uma selva de pedras, são só arranha-céus, né? E ele ficou encantado. É que nem o Oswald, né? Não tem natureza no texto B. Então ele diz assim no A, a letra A diz assim, o ufanismo, a atitude que se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom que se reveste dos textos. Não, o ufanismo você só tem no texto A, não tem no texto B. Letra B, a exaltação da natureza, que é o ufanismo, tem que saber o que é o ufanismo. A exaltação da natureza é a principal característica do texto B. Já falei para você que o texto B, Canto de Regresso à Pátria, não tem nada a ver com natureza. Está falando da cidade dele, está falando de São Paulo. São Paulo não tem natureza, São Paulo é uma selva de pedra. Só é arranha-céus, só é edifícios. Tem nada de natureza em São Paulo. O litoral, a praia de Santos fica no litoral, em Santos. Não fica na capital. Então, baixa o conhecimento. Olha, o Enem não é só conhecimento de assuntos, pessoal, é conhecimento de vida, conhecimento de mundo. Você tem que saber. Você que vai fazer o Enem, você tem que assistir jornais, você tem que assistir televisão. Eu assisto todos os jornais que existem, eu assisto todos. Quando eu estou em casa, eu assisto todos. Porque quando eu não estou em casa, estou em sala de aula. Eu assisto todos para a gente saber. Bastava o cara saber que não tinha natureza em São Paulo, pronto. Matava a questão. Então, na letra B diz assim, a exaltação da natureza é a principal característica do texto B. Não tem natureza em São Paulo. Que valoriza a paisagem tropical realçada no texto A. Paisagem tropical é só no texto A, no B não tem nada a ver. Então, está errado a A. Está errado a B. Vamos para C de campeão. Campeão do Enem. O texto B aborda o tema da nação brasileira. O texto B aborda o tema da nação brasileira, que é a paisagem brasileira, entrevista à distância, como no texto A. Até aí está certo, né? O texto B aborda o tema da nação, como o texto A. Os dois falam do tema da nação, que é aquela paisagem brasileira, entrevista à distância. Mas sem perder a visão crítica. Aí vocês têm que lembrar o que é uma paródia. É quando você faz críticas a textos consagrados. Então é uma visão crítica? É. Então qual é a resposta, pessoal, dessa questão grandona aí do Enem sobre Gonçalves Dias, né, sobre Oswald de Andrade? É a letra C. O texto B aborda o tema da nação como no texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade. Quando ele fala visão crítica, ele está falando da paródia. O que é parodiar? É quando você faz críticas a textos consagrados. Que é esse texto consagrado? A Canção do Exílio, que é a obra mais importante da literatura brasileira. Então, qual é a alternativa correta dessa questão aí? Letra C, de campeão. É o que nós vamos ser no Enem. Letra D. O texto B, que é Canto de Regresso à Pátria, em oposição ao texto A, que é Canção do Exílio, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à sua pátria? Não. E a letra E. Ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira? Não, só o texto B. Então, qual é a resposta aqui? A resposta é justamente a letra C, de coração. Tenho 5 minutinhos, eu acho que dá para a gente resolver, uma questão aqui, né? Vamos resolver essa última aqui para a gente poder fechar nossa aula de hoje. Questão 6. São umas 20 questões aqui, a gente vai ter que resolver tudo. Enem. No decênio de 1870,
Franklin Távora defendeu a tese de que o Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul. Regiões, segundo ele, muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismo linguístico, etc. Por isso, deu aos Horizontes Regionais, que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mogg, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas sensoriais diversas, refletindo as características. Aí você tem aqui Antônio Cândido, né? Antônio Cândido, que é o texto desse texto aqui, fala sobre o romantismo. Aí a pergunta que o Enem fez foi a seguinte. Com relação à valorização no romance regionalista brasileiro do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que, letra A, o romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora para a imigração europeia. Letra B, José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. Letra D, o romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. Letra D, a literatura urbana brasileira, uma da qual o expoente é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo. Ou letra E, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. Vamos lá, meus filhos, faltando aqui 3 minutinhos para a gente encerrar a aula. Que letra você marcaria aqui nessa alternativa sobre a valorização do romance regionalista brasileiro? Resposta: querem arriscar? 3 minutinhos, vou contar aqui no relógio 3 minutinhos para você me dizer para mim que letra você marcaria aqui. Contando no relógio aqui. Quanto tempo você tem para resolver uma questão como essa? Contando aqui. Quanto tempo você teria para responder essa questão? 3 minutos, contando no relógio. Quando acabar meu... Faltam 2, já foi embora. É isso, professor? É esse tempo que eu tenho para resolver uma questão como essa? É, meu amigo. 3 minutos. Te vira. Acabando o tempo. Qual é o gabarito? Resposta, letra D de desafio, maior pré-vestibular do Brasil. A literatura urbana brasileira, da qual foi um dos expoentes, é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo. Resposta à questão de número 6, letra D de desafio. Meus filhos, então a gente encerra hoje, tá? Não deu tempo para resolver, são muitas questões. Talvez na próxima aula a gente dá uma finalidade, dá um basta nesse material, que é o nosso primeiro material de revisão. Vou usar uns 2 ou 3 materiais que vocês de revisão para que a gente chegue no dia da prova com a matéria na ponta da língua, tá? Você viu aqui que as questões que nós fizemos aqui são questões grandes, são questões que exigem texto, são as questões mais difíceis que vai aparecer na tua prova. A tua prova, as questões mais difíceis é justamente as questões de literatura, por isso que literatura você tem que estudar. O que é que eu tenho que estudar, professor? Os assuntos que mais caem, os movimentos que mais caem, as escolas que mais caem. De preferência, estude romantismo e estude modernismo, tá bom? Então, no mais, tchau, meus filhos. Até a próxima, se Deus quiser. Ele quer. Eu vou voltar. Tchau.